Bom dia, Brasil! Bom dia, Brasília! Bom dia, galera da Ativa FM 98.1. Bom dia especial para todos os síndicos do meu Brasil amado e idolatrado. Bom dia, você que é do Conselho Fiscal. Bom dia, condômino! Você é o maior agente de mudança do seu condomínio. Então vem conosco, galera, começando mais um Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular com essa bancada linda, maravilhosa, aqui sempre contribuindo com o mundo condominial. Quero mandar um abraço pra galera da Porta e Grupo lá, tá nos acompanhando também, no Brasil todo aí. Você, cara, quer economizar na gestão do seu condomínio, a portaria remota é uma boa saída, é uma boa solução. Então é Porta e Grupos. Temos também o pessoal da Fox Condomínio, mandar um abraço pro Chicão aí. É uma empresa muito bacana aí que vem ajudando os síndicos na parte da gestão administrativa do condomínio. Fox Condomínios. Tem também o pessoal da Band Terceirizador. Então é o seguinte, você quer terceirizar, quer mudar da terceirizadora, quer uma empresa para não dar dor de cabeça para você na mão de obra? A Band Terceirizadora, tá, pessoal? Temos também nosso amigo Residência Web, o melhor programa de gestão para condomínios também, que tem também a coisa muito importante, que é a democratização dos condomínios, que é o voto na web, certo? Então não deixe de procurar aí a Residência Web. Temos também a Altec Elevadores, a maior empresa de elevadores de Brasília. Altec Elevadores, mandar um abraço pro Bruno. E sem enrolação, vamos começar nosso programa. Bom dia, minha amiga Vanessa Muniz, síndica 1001 estrelas, a melhor do Brasil. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Como é que vocês estão? Espero que sim. Essa segunda-feira maravilhosa, dia 20 de setembro. Gratidão pelo elogio. É muito importante a gente ser considerado como uma referência fazendo nossa lição de casa todos os dias, não é? Prazer enorme estar aqui com vocês. Tenho certeza que o programa de hoje será maravilhoso. Ah, beleza, bom demais. Estou recebendo também o meu amigo caminhante da Residência Web, ele que divide o dia a dia conosco, meu amigo Francisco. Bom dia, Francisco, tudo bem, cara? Bom dia, Thiago, bom dia, Vanessa, bom dia, Ramiro, que está aqui nos acompanhando também. Uma grande semana para todo mundo, saudade de vocês, e é sempre um prazer muito grande começar a semana com esse programa animado, irreverente, que traz muito conhecimento de forma simples e direta, né? Então é isso aí. É muito legal. Já dizia meu avô, direto e reto. E também tá fazendo parte dessa bancada hoje aqui, meu amigo Ramiro da Porta. Bom dia, Ramiro, tudo bem, cara? Bom dia, Thiago, bom dia, Francisco, bom dia, Vanessa. Estamos aí, né, Thiago, pra gente melhorar a vida dos condomínios, a vida das pessoas aí, cada vez mais, e trazer mais informações aí, o que a gente puder ajudar, a porta está à disposição. Eu falo que a nossa missão aqui é que o síndico tenha mais noites tranquilas de sono, através de uma gestão de qualidade, né? Então sempre a gente começa devaneando, né? E hoje não vai ser diferente, inspirado no artigo da minha amiga Vanessa Muniz aí, ela que é síndica profissional em São Paulo aí, da mentoria, agora tá expert em PNL também, é uma ótima profissional de alto escalão. O devaneio inicial é o seguinte: como o síndico pode adquirir a confiança dos colaboradores, moradores e conselho fiscal, minha amiga Vanessa Muniz? Nossa, eu adorei escrever esse artigo, né? Porque além da gente falar, né, como a gente fazer aquilo que deveria ser uma obrigação, um passo a passo fácil de fazer todos os dias, a gente tem que sempre lembrar, né? Eu sempre começo falando o seguinte, né? Que com uma gestão eficiente não há pontas soltas. Quando a gente faz uma boa gestão, uma gestão honesta, com respostas rápidas, precisas, mas com qualidade, sabendo trabalhar na prevenção, porque aí quando os moradores, né, o pessoal do conselho vem nos questionar, a gente já tem as respostas, porque a gente tem o controle das ações que são realizadas dentro da edificação, sempre trabalhando com muita educação, mas também muita firmeza, igualdade no trato. Não tem como efetivamente a gente não trabalhar trazendo conscientização aos moradores, aos empregados do prédio, né? Porque todas as vezes que a gente tiver esses valores intrínsecos na nossa gestão, não tem como você não trazer confiança e respeito para
pessoas a quem você serve, né? Porque o síndico, ele é um grande servidor, ele é um grande prestador de serviços, ele é um grande conjugador do verbo servir nos condomínios. E servir nos condomínios não significa dizer que ele tem que ser um pau-mandado, que ele tem que ser uma marionete, que ele tem que ser um empregado, porque afinal ele tem uma ação dentro dos prédios de mandatário legal, né? O síndico, ele não é empregado, ele é o mandatário legal, cargo eletivo nos condomínios em decorrência do próprio Código Civil. Então, quando a gente pensa no trabalho do síndico dentro dos prédios, tem que ter esse posicionamento. Então, a primeira base é entender o seu papel ali. E eu sempre falo também uma coisa importante, que os síndicos, eles não devem se ver como inimigos, como concorrentes, porque afinal de contas vai ganhar na eleição aquele que for não o melhor muitas vezes, mas aquele que tenha os seus princípios e valores mais próximos daqueles que aquela marca condominial deseja. Então, eu acho muito importante, eu acredito ser muito importante, que além dos síndicos terem que ter o posicionamento, não é? A eficiência nos trabalhos que estão sendo realizados, que isso já é de praxe, mas é bom sempre lembrar. Ele também deve ter trabalhar no reconhecimento da profissão que ele está desempenhando. Então, ele não tem obrigação somente de trabalhar dentro da edificação e ficar ali preso naquela bolha. Ele tem também por obrigação em aumentar a régua da sindicatura profissional, para aumentar esse reconhecimento da profissão, para ele brigar, a gente não tem que brigar, mas para ele entender que ele é capaz e que ele deve receber, ele deve ser remunerado com quantias, numerários compatíveis com a responsabilidade e com o papel que ele desempenha, e não para ficar cuidando somente das questões operacionais. Ele tem que ser o maestro dessa orquestra, comandando o time, a equipe dele, que vai cuidar dos outros serviços. Então, quando ele também é remunerado, ele não é só remunerado para cuidar do operacional, do administrativo, financeiro, jamais. Ele também, a parte mais importante, eu acredito, inclusive, é a responsabilidade que ele vai ter. Não vai ser o CNPJ dele que vai estar atrelado a qualquer coisa que aconteça ao condomínio. Ao contrário, é o CPF. Não é? Embora os síndicos, eles tenham uma empresa de sindicatura profissional, é na pessoa do síndico que a responsabilidade vai recair. Então, a remuneração, ela deve ser compatível com a responsabilidade que ele tem. Então, existindo essa união do síndico, dos profissionais que também servem ao condomínio, dos próprios pares síndicos, cada um no seu condomínio, cada um no seu CEP, não tem como efetivamente dar errado. Então, os síndicos, eles devem ser parceiros na evolução desse mercado condominial que não para de crescer. Hoje os condomínios aí, os prédios, né, as construtoras estão construindo edificações cada vez maiores e melhores, e não para de sair do forno condomínios novos. Então tem muito mercado, tem para todo mundo, mas se não tiver a união dos síndicos, de todos os síndicos do Brasil inteiro, nós não teremos uma régua alta, nós teremos uma régua cada vez mais baixa, e os síndicos daqui a pouco vão ter que ser zeladores, gerentes prediais dos prédios de luxo, o que a gente não quer. O que a gente quer fazer é valorizar a profissão, porque é um cargo muito importante, é um cargo imprescindível e muito importante. Então eu trago essa reflexão para todos, para falar dos síndicos que juntos somos mais fortes, parece clichê barato, mas não é, e que a valorização da profissão ela está embasada na união dos síndicos, não só de trabalhos individuais do próprio síndico dentro do prédio, mas da união de todos os síndicos, formando uma cadeia, uma verdadeira teia de aranha, onde todos estarão engajados e brigando de jeito nenhum, mas engajados
unidos para melhorar a categoria e estar em consonância com os mesmos valores. É isso aí, foi minha amiga Vanessa Muniz, direto da Moca pro Brasil. Francisco, e aí, como é que você acha que o síndico pode adquirir a confiança aí desses colaboradores, moradores, equipe, todo mundo com a sua vasta experiência, meu jovem, no mundo condominial? Tiago, depois da fala da Vanessa fica até difícil, né? É verdade, né? Completar alguma coisa, porque eu acho que ela disse tudo, né? Com toda a qualidade, e a capacidade e a competência que ela tem. Queria agregar apenas uma coisa que eu acho que é fundamental, é que tudo passa por um processo de comunicação, né? Muitas vezes eu tenho uma alta habilidade, eu sou um profissional de mão cheia, vamos dizer assim, mas não me comunico muito bem, né? E assim, acho que a qualidade, ela muitas vezes ela não aparece, sobretudo quando você entra num condomínio de pronto. Ela depende de um processo de crescimento que é gradual, né? Então, quando uma pessoa ela tem uma constância, quando ela estuda, quando ela se esforça, quando ela faz a coisa correta, ela tem certamente muito mais dificuldade, às vezes, em demonstrar essas coisas, porque da mesma forma como a gente tem pessoas que torcem a favor, tem muita gente que torce contra, né? E vem a inveja, vem uma série de outros fatores que acabam surgindo. Então, assim, eu acho que uma coisa que é muito importante é você sempre olhar para o passado também, pegar boas lições e ter sempre na mente essa retrospectiva, né? A Vanessa colocou uma coisa que é muito importante, né? E eu concordo plenamente, e também não acho que é um clichê barato. Juntos a gente vai, né? A gente até costuma dizer com certa frequência que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe, né? A gente usa muito isso, inclusive nas nossas caminhadas. Por que eu digo isso? Porque na realidade uma coisa é você começar uma carreira, outra coisa é você construir essa carreira e se manter, né, coerente com aquilo que você se propõe a fazer, que você também consiga demonstrar toda a sua competência, respeitando as pessoas, fazendo valer a sua opinião, não se rebaixando, né? Muitas vezes acha que eu dizer o não, pode ser que eu esteja talvez não entendendo a pessoa, mas não é isso. Acho que a gente tem que discernir o pessoal do profissional, né? Então eu vejo que na realidade quando você tem coerência naquilo que você faz, quando você propõe fazer a coisa correta, quando você se alia, e esse programa aqui, as outras atividades que todos nós desempenhamos no meio condominial, busca isso, né? Você sempre fala aqui que o objetivo do programa é que o síndico tenha mais noites tranquilas de sono, mas essa tranquilidade passa pelo conhecimento, passa pela parceria, passa pela união com outros que buscam o mesmo ideal. Então acho que é isso, né? O que mais dizer, né? Acho que já podíamos fechar o programa hoje, já estaria com chave de ouro. Com certeza, foi algo muito valioso que a Vanessa falou, o Francisco também. E Ramiro, você está no dia a dia e como é que você enxerga essa situação e como é que o síndico pode adquirir a confiança, né, do pessoal que está ao redor, moradores, conselho fiscal, colaboradores, até parceiros terceiros também, né? Tiago, o que eu digo? A Vanessa colocou muito bem as palavras, o que o Francisco também comentou ali. Sozinho a gente vai mais rápido. Só que o grupo, se a gente se reunir, a gente vai muito mais longe. Então, o que nós hoje procuramos fazer? É trazer informação, é trazer coisas que o síndico, o conselho possam melhorar todo esse trabalho. E uma coisa que eu escutei aí em várias lives que a gente faz aí do grupo, né? A gente sabe que tem muita informação, muitas coisas que às vezes moradores não têm essa informação. Chama o cara para conversar, chama para trocar uma informação, às vezes não foi bem explanada essa informação. Então traga essas pessoas mais perto. A gente tem grupos aí, você, Thiago, acompanha, Francisco, a gente faz grupos de parceiros de todas as áreas. Para quê? Para que todos os condomínios andem mais hoje com melhor qualidade dentro. Então essa é a informação que a gente traz. Trazer parceiro, trazer amigos, trazer informações hoje para o síndico, subsíndico, trazer essas pessoas para dentro da empresa para ela conhecer sua empresa, porque às vezes ela nem conhece a tua empresa onde ela é, não conhece os funcionários. Então hoje é isso, é trazer as pessoas um pouco mais perto para trazer um pouco mais de informações. É bacana, né? Eu só queria agregar, né? A Vanessa falou tudo e umas palavras que ela usou que é interessante, né? Prevenção, que é algo que eu acho que é importante, igualdade, que eu acho que é também muito importante, educação. E outra coisa que eu achei interessante, não ter ponta solta, né? Isso aqui é muito bacana, aquela questão da proatividade, você dar respostas precisas. E outra coisa importante que eu falo toda hora para todo mundo que eu conheço, que é do mundo condominial e é síndico, a gente não pode ter medo de se relacionar com os colaboradores, com os moradores, com o conselho fiscal, com os terceiros também. Entender que conviver com o outro faz parte da profissão de síndico profissional, né? Às vezes as pessoas não gostam. Eu amo quando alguém me procura do condomínio,
mesmo que seja uma situação problemática, porque o momento, nós como produto, é o momento de você estar ali, mostrar, né, a sua qualidade, mostrar a sua presteza e levar ali a melhor solução possível. E entender também que muitas vezes não dá. Por exemplo, ontem eu tive que sair do compromisso para ir no condomínio porque acabou a energia de umas unidades e aí um disjuntor queimou. Beleza. Fiz tudo que fosse possível, mas não deu tempo, não deu para resolver. Por quê? Porque não tinha onde comprar o disjuntor. E ali as pessoas compreenderam que minha parte eu fiz, eu fui até onde deu para fazer. Não deu para resolver 100% da situação, porque agora de manhã, quando eu abrir a loja, o primeiro horário eu vou lá comprar o disjuntor. Então as pessoas entenderam, porque eu fui lá, né, me dispus a ir lá, expliquei para eles, mostrei para eles. Então, assim, é exatamente isso, a gente entender que conviver com o morador, conviver com o conselho fiscal, conviver com os parceiros ali, com os colaboradores, faz parte da nossa profissão. E eu acredito que muito isso também, com esse convívio, vai trazer essa confiança. Que ninguém confia do dia para a noite, né? A gente confia porque a gente vê as atitudes das pessoas, né? E aí condiz muitas vezes o que o cara fala, o que o cara faz. Isso também é muito importante. A gente não pode ficar só no campo do mental. A vida acontece no campo da ação. Então, se você fala uma coisa e aí você vai lá e valida com a sua ação, rapaz, todo mundo vai confiar em você, né? Eu acho que aqui é muito bacana. A Vanessa foi muito precisa. Parabéns pelo artigo dela, muito bacana mesmo. E eu acredito que a Vanessa sempre está nos agregando aí dia após dia, né, minha amiga Vanessa Muniz? Eu agradeço vocês, agradeço o carinho. E eu gostaria de falar uma coisinha. Com a pandemia, não sei se vocês perceberam isso, os moradores eles ficaram muito mais agressivos. E eu não culpo muitos síndicos, inclusive, por às vezes, né, ficarem com medo de lidar com alguns moradores. Eu não sei se vocês verificaram, mas aumentou significativamente o número de agressões e ações dos síndicos contra os moradores, número de boletins de ocorrência, e isso não é à toa. As pessoas, os moradores, eles têm que ter também essa mesma educação e esse mesmo comprometimento, engajamento e estar conversando com o síndico e entenderem, tomarem a consciência de que nem todos os assuntos que eles vão levar aos síndicos são possíveis, não é? Não é o que eu gosto de falar também, não é o direito umbilical que vai prevalecer dentro do prédio, é o direito coletivo. E muitas vezes os moradores embutidos de um sentimento de criança mimada fazem solicitações aos gestores das quais ele já sabe a resposta, que muitas vezes é a negativa, e mesmo assim eles vão lá e fazem questão de insistir, e o gestor ele tem que falar não, porque efetivamente está fora da convenção, da legislação, do regramento comum, não é, dos condomínios, e eles têm sido agredidos. Eu tenho visto isso muito, tenho advogados, inclusive amigos meus da área de direito penal, que têm entrado com ações civilistas em reparação de danos por moradores agressivos que perdem o controle e partem para as vias de fato, o que é lamentável. Fora as questões raciais que continuam ainda persistindo no nosso meio, camuflado, mas está lá. Então nosso trabalho ele deve ser também trazido nessa questão do ambiente da conscientização e desse respeito mútuo, mas que evite esse tipo de agressão, porque tem síndicos incríveis que estão deixando a chuteira do lado, não jogando mais, não trabalhando mais na área, porque foram agredidos, porque entraram no processo de depressão, porque não estão felizes e contentes, porque a saúde mental destes profissionais foi abalada, foi atingida. Então, eu ainda rogo, eu imploro para que todas as pessoas que vivem em condomínio tomem a consciência do interesse coletivo sobre os interesses particulares, de que o síndico ele não é um robô, de que o síndico é um outro ser humano com sentimentos e que não está ali para levar pancada, não é saco de pancadas e não está ali para isso. Então, é importante essa tomada de consciência, porque eu vejo claramente síndicos que têm receio de estar com o morador para não serem agredidos. Eu fui vítima de agressão já em condomínios,
principalmente com a figura masculina, tá? Mulheres também, mas masculina, para partir para vias de fato tem que chamar segurança e polícia. Isso não é natural, não é normal, e isso claro que dá um certo medinho, dá um frio na barriga, dá uma sensação de insegurança. Uma recomendação que eu dou e a que eu faço, eu não atendo morador sozinha, não atendo prestador de serviço sozinha, eu atendo sempre com alguém da administração. Por quê? Porque tem que ter uma testemunha, tem que ter alguém, eu faço inclusão inclusive de câmeras de segurança nas salas da administração interna, para que o ambiente seja gravado, para uma proteção minha também, fora dos meus funcionários. Então, essa questão de ouvir, nós também temos que pensar agora nessa questão de trazer a moralização aos condomínios, de que os moradores não podem agredir o síndico, não podem agredir os funcionários, eles não têm esse direito a agredir quem quer que seja. E tá difícil. Por que tá difícil? Porque eles não querem tomar a consciência. Os síndicos, eles querem fazer um trabalho incrível e muitas vezes eles são agredidos. É, uma boa reflexão. Já que a minha amiga Vanessa botou essa bola, o que você acha, Francisco, aí, dessa situação que é lamentável em pleno século XXI as pessoas não terem um respeito um pelas outras, né? De fato, isso é lamentável mesmo, Thiago, muito triste, mas infelizmente as estatísticas têm mostrado que realmente houve um aumento. Recentemente a gente teve até um caso, saiu até uma decisão da justiça, onde um morador, né, que inclusive é delegado da Polícia Civil, que foi inclusive já deputado aqui no Distrito Federal, né, deputado federal, agrediu um porteiro. Mas ele, graças a Deus, foi condenado. Pois é, né? Não, mas o mais curioso é o seguinte, dentro disso aí, só para ilustrar essa situação que é muito triste, mas nesse caso concreto, para que a Vanessa também se situe, é que esse camarada, ele pediu uma pizza e o empregador de pizza chegou lá para entregar, o horário já era um pouco avançado e a orientação da gestão do condomínio era que o morador deveria descer, até por conta de pandemia, e pegar pizza. Ele se recusou e desceu do seu apartamento já xingando o porteiro, chutando, na defesa dele, ele disse que não agrediu o porteiro, ele chutou a mobília lá, porque não acertou o porteiro, né? Mas que a tentativa foi essa. E aí depois eu estava vendo a decisão judicial, que apenou em R$20 mil, salvo engano, e ele dizendo que não ia recorrer e tal, aquela coisa toda, porque na realidade ele se excedeu, mas é nesses pequenos excessos, nessa pequena atitude, que é para aquele que agride é pequeno, mas para aquele que sofre a coação é muito grande, pode traumatizar uma pessoa, pode até ser uma coisa, porque imagina, ele chutou a cadeira, mas se acertasse a pessoa? Então muitas vezes esses nossos atos impensados, eles têm consequências muito sérias, né? Então é lamentável que uma pessoa, e aí eu quero deixar bem claro isso, que a agressão, ela é gratuita, ela não depende de formação, ela não depende de gênero, ela não depende de cor, ela não depende de nada. Na realidade, ela depende de um ato irresponsável, muitas vezes impulsivo, que não leva em consideração a vida da outra pessoa, que não se coloca no lugar daquele que está ali para oferecer, né, o melhor para todos, seja o porteiro, seja o zelador, seja a pessoa que está ali fazendo a gestão do condomínio, como é o caso que a Vanessa citou ainda há pouco. Então acho que a gente precisa, de fato, essa dica da Vanessa é muito boa. Eu acho que quando você traz para qualquer tipo de compromisso, né, uma reunião, como ela citou, a presença de um terceiro neutro, esse terceiro ele tem várias, né, coisas boas que a gente pode citar, além de deixar o registro, servir como testemunha, se necessário for. Mas eu acho que é uma coisa também para a gente mudar um pouquinho do assunto e tentar deixar a semana um pouco mais leve logo no início, né? É também dizer que isso também é um processo de transparência, Thiago, porque muitas gestões resolvem as coisas, né, no escondidinho, vamos dizer assim. Então, toda vez que você traz alguém da administração e que você vai revezando, seja do Conselho Fiscal, seja um próprio colaborador do condomínio, sobretudo nas conversas com fornecedores, isso é muito interessante, porque mostra a transparência no processo, né? Então, eu acho que é lamentável que a gente vive, mas eu acho que a gente está caminhando em busca de tomar as medidas. E eu sempre digo o seguinte: esse caso a gente não pode descuidar. A gente fala, o cara fez hoje, a gente pega muito exemplo de violência contra a mulher, onde muitas vezes a mulher registra a ocorrência, vai lá, o cara dá uma de bonzinho, depois vai lá, tira aquela boletim de ocorrência, depois o cara vai lá e agride, às vezes até comete algo mais grave. Então, assim, a gente tem que fazer valer o respeito, o direito, e tem que tomar todas as medidas, né? A gente até conversou outro dia na questão da saúde mental aqui nesse programa também, e assim,
a gente tem que buscar sempre o que é melhor, respeitando as pessoas e, se for necessário, realmente tomar as medidas que a lei nos permite tomar, né? E aí, Ramiro, qual é o seu posicionamento sobre esse tema aí? Tiago, o que a gente vem vendo? Com a pandemia, as pessoas hoje estão mais em casa. Então, às vezes as pessoas fazem coisas e eu presenciei um caso, vários, né? Vou dar um exemplo aí, de síndicos tomarem as providências, serem tomadas por algumas coisas feitas fora do horário, fazer as notificações e as pessoas não admitirem que estão erradas e partirem para agressões. Teve casos, gente, que a gente teve que síndicos não solicitaram imagens e outras mais, de moradores agredindo o síndico, de mulheres sendo agredidas em casa, pessoas hoje que chamam a polícia por causa de vizinhos, agressão. Então, assim, a gente que cuida a porta da entrada do condomínio das pessoas aí, é difícil hoje. E ter essas informações, e é muito rápido isso acontece. E que nem a Vanessa falou, quanto mais pessoas perto para poder auxiliar, não ter essa agressão, é difícil, mas a gente precisa se precaver hoje. A violência está muito perto da casa da gente hoje. E assim, eu acho que a Vanessa falou uma coisa que eu já falo há muito tempo, né? Eu acho que o síndico tem que ter uma câmera, cara, com gravação de áudio na administração, que eu acho que é uma questão de segurança jurídica para o síndico e para o condomínio também, questão de negociações com terceiros, eu acho que de forma clareza. Na portaria também eu acho que seria importante, quem vê que tem muito atos de discriminação na portaria com o porteiro. Então, assim, é um investimento, cara, que é um investimento literalmente, né? Às vezes você economiza na câmera que pode te ajudar um dia no processo, em defesa, em algo. E outra coisa importante, que infelizmente, que a Vanessa falou é importante, é você estar sempre acompanhado de alguém, principalmente se for mulher, né? Porque infelizmente essa classe nossa de homens acham que são Superman acima de tudo, né? Você ter alguém para primeiro inibir, né? E segundo, para ser testemunha mesmo, se acontecer alguma coisa, ou se a pessoa vier para cima na via de fato, poder defender também o outro, né? É uma possibilidade, temos que trabalhar com isso em mente mesmo, é possibilidade, mas igual eu falo, não vamos deixar de atender os condomínios não, ou sim, ou os condôminos, né? Às vezes pode ser via WhatsApp. Esse dia eu fiz uma reunião bacana com o meu conselho fiscal via grupo de WhatsApp também, então assim, existe essa forma ainda, né? Mas sim, se você não sente, busque um meio que você vai se sentir seguro. Se não é o presencial, às vezes pode ser o virtual, às vezes pode ser, né, através de reuniões por esses aplicativos aí de reuniões virtuais. Então, sim, acho que existe essa forma ainda. E você sente como é que é o seu condomínio aí. Se você acha que dá para fazer fisicamente, beleza. Se você acha que não se arrisque, porque a sua vida vale mais que tudo, né, Vanessa? Não tenho a menor dúvida sobre isso, viu? Não tenho a menor dúvida. E olha, os meninos falaram lindamente, não tem como a gente não criar ações e comportamentos que possam efetivamente mudar o nosso mundo condominial. Verdade. Então vamos lá, galera, vamos pro nosso quadro muito bacana, gosto muito, que é o Plantão Tira Dúvida aqui. A pessoa pergunta e nós responde. Aqui é igual meu avô fala, é preto no branco, Francisco. Vamos lá, a primeira pergunta é o amigo Jackson, lá do Rio Grande do Sul. Lá ele deve ser, acho que ele é parente aqui do Ramiro. Lá dia do Gaúcho hoje, dia 20 de setembro. Vamos mandar um abraço pra todo o Cid Gaúcho, tchê. Bate, barbaridade. Ó, a pergunta dele é o seguinte, a primeira o tópico inicial é: minha subsíndica me cobra satisfações sobre tudo que faço. Devo passar tudo a ela? Aí ele fala o relato aqui. Ela quer saber de tudo. Ela quer saber tudo que eu faço. Chega até ser desconfortável. Preciso todo dia prestar esclarecimento dos meus passos. Parece que estou sendo investigado ou roubando algo. Como proceder, meu amigo Francisco, nessa situação? É bem curiosa essa situação, né? Não sei se ela é mãe, se é psicóloga, se ela, né, de repente, agente da polícia também que está fazendo o inquérito, né? Essa situação não tem nada a ver na realidade, né? Assim, eu acho que é uma situação equivocada pelo que está escrito aqui, não sei se é com toda essa intensidade, mas não faz o menor sentido, né? Então acho que assim, se a pessoa de fato ela tem alguma coisa, né? A não ser que ela esteja desconfiada, está tentando fazer um inquérito ali para poder ver se consegue ter alguma prova, né? Mas essa atitude, da forma como está escrita aqui, me parece mais um assédio mesmo. E aí a gente estava falando ainda há pouco da violência física, mas a violência moral também, ela machuca muito as pessoas, ela judia muito, né? Ela agride muito. E muitas vezes
uma fala, uma perseguição causa danos às vezes até maior do que uma agressão física, né? Então, assim, é uma atitude totalmente equivocada e eu, no lugar dele, gostaria de saber, né? Iria perguntar, indagar, se for o caso até formalmente, o que está acontecendo, né? Porque você imagina, comparando o exemplo que não é esse, né? Quando você entra num carrinho do supermercado, imagine que com segurança você está passando pelas gôndolas lá e o cara está te acompanhando, está te olhando diferente. Quer dizer, é uma situação muito constrangedora, né? Eu acho que ele deveria passar isso a limpo e é uma atitude reprovável, seja por parte dele, né? Que eventualmente possa estar fazendo ou não, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, que a gente precisa se colocar literalmente no lugar do outro, vestir a camisa do outro, né? E é uma situação deplorável, né? Eu acho que a gente tem que reprovar e tem que avaliar de fato o que está acontecendo. Não faz o menor sentido e não cabe em canto nenhum. Verdade. E aí, meu amigo Ramiro? O que eu posso dizer? Olha, hoje nós temos aí muito bem documentados, tem empresas que prestam muito bom serviço. Eu acho assim, você tem alguma informação a ser prestada? Eu acho que o síndico presta conta a todo mundo. Eu acho que tem horário, né? Eu acho que é a mesma coisa você ter atendimento em horário dentro do condomínio, ter o horário de respeito com o síndico. Concordo com ela que ela quer informação. Então, assim, junta as informações, tal dia, Uma vez só, né? Uma vez por mês. Eu acho que o conselho se reúne mensalmente para ter essas informações. Eu gostaria de saber como é que tá as informações. Eu acho que tem que ter o respeito do síndico. Se você não confia no que ele está fazendo, então, assim, é uma relação um pouco complicada, mas eu acho que o síndico tem que se posicionar em algumas vezes. No sim e no não também, ele tem que ter as informações dele. Se eu sou um gestor, eu tenho que prestar conta para todos os meus funcionários o que eu faço. Então isso não é um gestor, isso não é um síndico. Eu acho que ele tem que se posicionar. Você relata as informações, talvez dia a gente se reúne e eu presto conta uma vez só. Agora, acho que todo dia eu acho que um pouco acima do normal. É o que você falou, é importante, né? É o posicionamento, a gente tem que se posicionar, cara. Tá aqui as informações, ou se não fala assim, ó, tá aqui o balancete e vai achar suas respostas. Você vai atrás disso também, né? Que é importante. Outra coisa importante, eu falo muito isso pra todo condomínio, cara, pega o seu balancete, que ele tem um resumido. Ali sabe que tá gastando, você consegue identificar muita coisa, já consegue matar a charada. E aí, minha amiga Vanessa, o que você acha dessa situação? Olha, eu vou falar uma coisa. Essa moradora, ela não tem o que fazer, né? Ela não tem o que fazer, né? Gente feliz não enche o saco. Uma vez que o síndico ele é eleito para ser o gestor, o representante daquela massa condominial e executar os serviços para que ele foi contratado, e deve existir aquela questão da confiança. Imaginem só, eu ter que parar todos os meus dias para ficar dando satisfação o tempo inteiro para uma moradora específica. É perseguição isso, não é? Fora ela não ter o que fazer e ter que procurar um terapeuta, ela tem que começar a se colocar no lugar dela de moradora. Você questionar, perguntar é uma coisa. Todos os dias ficar fazendo isso não pode. E cabe ao síndico, por uma questão de posicionamento, deixar muito claro essa moradora. Eu, no caso, por exemplo, tenho já os meus funcionários. Se são ações de zeladoria, ela tem que procurar os zeladores. Se são ações administrativas, ela questiona a administração. Se é da administradora, procura a administradora. Eu, claramente, pensando aqui no Francisco, já falo o seguinte: use o app, formalize e a resposta será dada. E outra questão, como eu falei logo no início da minha sala no outro item, trabalhar com prevenção. O síndico que trabalha com prevenção, comunicando antes que a massa condominial o cobre, comunicando antes, antevendo antes um problema e já respondendo, trazendo a comunicação assertiva, pontual e assertiva, você evita que os moradores façam qualquer tipo de questionamento. Teve um caso semana passada de uma moradora falou assim: ai, eu quero um relatório que você não enviou. Aí eu disse, eu não respondi nada. Eu peguei, reencaminhei o relatório, fiz questão de mandar aquela setinha com o dedinho pra cima, fiz um coração e disse: conforme havíamos combinado, o relatório foi enviado. Está aqui, ó, você não viu? E mandei. Ele ficou mal, né? Aí a moradora pergunta determinada coisa que o comunicado já trouxe. Eu falo: senhora, no dia tal, horário tal, segundos tal,
comunicação foi enviada, a senhora não viu? Só um momento que eu vou enviar novamente. Ela começa a ficar em maus lençóis, ela começa a ficar até com vergonha. E não é para desmoralizar essa pessoa, é só para dar um toquezinho para ela de que ela tem que começar a prestar atenção nas coisas que acontecem. Mas isso só vai acontecer se o síndico for proativo, eficiente, não é? Verdade. Entender e dominar o que ele está fazendo no prédio. Aí a pessoa fica até com vergonha de perguntar de novo, né? Porque existem aquelas mulheres, principalmente fofoqueiras, né? A galera do binóculo, que não tem muito o que fazer, aí terminou o serviço doméstico, fica lá na janela, só olhando o que está acontecendo, só vendo que não tá, vendo as coisas dos vizinhos, fazendo fofoca. Elas são as denunciadoras, né? Tem um canal no app que eu uso, tá lá, denúncia. Você sempre vê que são as mesmas pessoas fazendo denúncias. Aí você vê que são muitas delas inverídicas, fantasiosas. Ela viu só uma parte da questão e aí já imaginou toda uma situação. Então o síndico, ele tem que saber lidar com essas questões de forma divertida, arrojada, com bom senso, usando uma piada com humor negro, mas com educação, sabe? A gente também tem que se divertir, porque a pessoa, coitada, é mais feliz, porque ficar o tempo todo na cola da síndica mostra que ela também não tem o que fazer. É isso aí, respira, senão você pira, né? É. E a Vanessa falou coisa importante que eu até ia comentar, que é sempre pede pra formalizar, né? Escreve. Porque muitas vezes a pessoa não vai saber escrever, às vezes o senhor de saco e para de torrar essa paciência, né, Francisco? Exato, e se depois de tudo isso que a Vanessa falou, ainda assim resolver, fale o seguinte para sua síndica: vá cuidar da sua vida, né? E tá tudo certo, né? Vamos que vamos. Mas vamos parar de perguntar, vamos tomar uma cerveja, né, Ramiro? Às vezes resolve. Não é fácil, né, Thiago? Mas é falta de companhia. Acho que tem que arrumar uma companhia pra ela aí. Exatamente. Vamos aqui pra próxima, meu amigo Gilson, aqui de Goiânia, Goiás, beleza? Um abraço pra todo mundo da galera do Goiás aí. Ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, o síndico está me intimando por indenização por danos morais. Há controvérsias. O condomínio é citado e assembleias são inclusas no laudo. Pode isso, Vanessa? Eu não entendi o seu questionamento. Ele está questionando o seguinte, pelo que eu entendi aqui, o condomínio, o síndico está processando por danos morais e o síndico está incluindo nos autos a assembleia. E aí pergunta se pode isso. É assim, olha, cabe ao síndico informar a massa condominial todas as ações que o condomínio promover ou for parte adversa. Então, ele sendo morador, eu não vejo motivos para não informar as questões jurídicas que acontecem com o condomínio, né? Então, nesse caso, só não entendi se foi se foi o condomínio que entrou com uma ação. O síndico, danos morais. O síndico entrou com uma ação em face do morador? Isso, exatamente. Então, se for inclusive dentro do cargo, né, eu entendo que tem que sim falar. Não tem como não falar, né? Tanto é que, olha só, está nas competências do síndico convocar a assembleia dos condôminos, dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse comum. No inciso 3º para esse nosso internauta, do artigo 1348, fala claramente sobre essa questão. Então, faz parte da competência, das atribuições, dos deveres dos síndicos, informar a massa condominial por meio de uma assembleia sobre a existência de qualquer procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio. Então, se é uma ação de interesse do condomínio, compete ao síndico trazer, né? Por isso tem que ser sempre levado em consideração. Essa ação tem interesse do condomínio? Se tiver interesse do condomínio, sim, tem que ser levado por uma questão de competência e atribuição. É isso aí, minha amiga Vanessa Muniz, ela que é síndica profissional, mentora aí, consteladora, agora expert em PNL e advogada, tá, pessoal? Ela sabe o que está falando, já nunca perdeu uma causa, a bicha é fera, né, Vanessa? Sim, é verdade. Vou falar um pouquinho de tecnologia aqui agora. Ô Ramiro, como é que, cara, a portaria remota pode ajudar o síndico no dia a dia dele, cara?
Tiago, é o que acontece, tu viu? Ele está processando por danos morais. Então hoje a minha colocação é trazer toda essa informação que eu puder ajudar o síndico. E o outro lado também, o morador também pode sofrer dentro do condomínio. Então, tudo que traz respeito hoje, a imagem, a áudio, a entrada, a informações hoje, tudo isso é salvo no meu sistema para trazer uma melhor informação do síndico, para tratar esse tipo de informações, para que na Assembleia o síndico tenha melhor essas informações para tratar o que aconteceu realmente. Então a gente sempre está aí salvando todas essas informações, entregando o máximo possível para o síndico, né? Que é a pessoa responsável hoje. A minha obrigação hoje é trazer todas as informações ao síndico. Ou claro, uma intimação judicial eu tenho que prestar conta também, mas eu trazer a maior parte de informações para que o síndico possa atuar da melhor forma para o condomínio. Ô Ramiro, e como é que tá a questão de custo? É verdade, o pessoal fala que reduz o custo em 50%? Como é que tá essa situação? Tiago, eu trabalho com a Porter, é a maior portaria, a primeira, né, portaria do Brasil, né? E o que ela faz hoje? Antigamente a gente trazia muito custo. Vamos reduzir 50% do custo. Só que hoje as pessoas não estão procurando. É um ponto muito importante. Mas o que a portaria traz hoje? Principalmente segurança num caso desse, informação, relatórios. Então os condomínios hoje estão preocupados muito mais em ter toda essa segurança e, claro, ela vai trazer um custo depois de uma redução significativamente dentro do processo. Então hoje a preocupação maior hoje, segurança dentro dos condomínios para que não aconteça tudo isso daí. Bacana, é um investimento mesmo, né? E é algo que o síndico tem que pensar, porque impactua financeiramente e também impactua no próprio bem, que é o próprio condomínio, né? As ações que a gente faz ali que valorizam o bem-estar das pessoas também é uma forma de investimento que as pessoas vão avaliar quando forem morar naquele condomínio. Não é verdade? Tiago, o que as pessoas procuram hoje? Eu tenho casos hoje de indicações, o pessoal procura muito por redução de custo, mas o que eles veem hoje na Porter? Segurança na entrada de condomínio, informação, relatórios. Isso traz muita segurança quando tu mora dentro do condomínio hoje. Essa é o que traz a melhoria para dentro dos condomínios. E gestão é baseada em cima de relatórios, né? Aqueles dados ali vão virar informações, estratégias para você adequar no seu dia a dia, né? Ô Francisco, hoje falou muito em informativo, em comunicação. Como é que, cara, um app igual o Residência Web pode ajudar o síndico nessas questões de comunicação, de gestão financeira, de informativo, igual o cara falou da Assembleia aqui, né? Informar. Como é que o app aí, o programa de vocês pode ajudar o síndico nessas questões do dia a dia? Tiago, só pegando o gancho desse último bloco que a Vanessa e que o Ramiro falaram, né? O que acontece? Essa questão, por exemplo, da gravação das imagens, do áudio, assim como nessa pergunta aí da pessoa aqui a respeito que está sendo processado, e ele diz que há controvérsias, né? Eu sempre costumo, a gente vê que a verdade, ela tem várias versões. Tem a tua versão, tem a minha e talvez tenha a correta, né? Que pode tem a que o juiz julga. Cabeça de juiz, né, Moreira? Exato. Então, assim, uma coisa que eu acho que é muito importante, e a gente tem presenciado isso, seja numa assembleia convencional, seja numa assembleia virtual, e as assembleias que a gente faz com o nosso aplicativo Voto na Web, elas são todas gravadas, não só o áudio, como a imagem, como o chat também. E o Ramiro colocou uma coisa também importante, né, que são a gravação das imagens. Eu acho que todo esse ferramental à disposição da gestão, e quando eu falo gestão, não necessariamente o síndico, mas muitas vezes é para salvaguardar a integridade de um colaborador, de um morador, verdade, até de um prestador de serviço externo ao condomínio também. Isso tudo vem como um grande auxílio, né, para que a verdade real, pode até ser redundante, mas a verdade verdadeira venha à tona, né? E aquele que eventualmente tenha cometido alguma ilícito que responda. Então vem com uma coisa de suporte. Tem o objetivo de inibir, mas ao mesmo tempo tem também, sobretudo, o objetivo de demonstrar aquilo que de fato aconteceu, independentemente de qual lado esteja pleiteando uma coisa ou outra. Essa questão da comunicação, acho que ela é fundamental na vida das pessoas, né? Então, assim, e a gente tem hoje um sistema, né, como é o caso do Residência Web e outros também, que permitem você se interagir com o morador. Eu costumo dizer que é uma via de mão dupla, né? Que tanto o condomínio pode e deve mandar
preventivamente e previamente tudo aquilo que for importante. Eu vejo muitos grupos de WhatsApp sendo criados no condomínio e dá muita briga, dá muita fofoca, dá muita confusão, porque na realidade a gente tem que usar o meio adequado, né? Então, quando você pega, por exemplo, e abre, né, dentro do Residência Web um ticket, né, solicitando um serviço, digamos uma troca de lâmpada, fazendo uma denúncia, uma reclamação ou um elogio, aquilo fica registrado e você consegue endereçar aquilo para o caminho correto. Então, muitas vezes as pessoas se queixam, e isso que a Vanessa deu um exemplo até ainda há pouco da moradora, que alegou que não tinha recebido a correspondência, é muito frequente. Só que tudo que a gente manda via Residência Web, a gente tem como rastrear, e a gente sabe se foi entregue, se não foi entregue, se a pessoa abriu, se não abriu o e-mail. E isso já nos deparamos muitas vezes com reclamação de morador, às vezes até em assembleia dizer assim, olha, mas eu recebi isso, então só um segundinho, por favor. Aí você clica o app aqui, abre e verifica, olha, o senhor recebeu tal dia, tal hora, abriu pelo equipamento tal. Então eu acho que isso inibe, mas ao mesmo tempo, pensando no lado positivo, dá a oportunidade da gestão de se manifestar. Esses dias eu recebi, inclusive ontem, né? Recebi ontem um comunicado de um condomínio onde eu tenho um imóvel, estourou no fim de semana agora, no domingo mesmo, uma rede adutora de água na proximidade. E é um condomínio que fica no final de uma ladeira, um condomínio horizontal, e aí obviamente, né, fogo morra acima e água morra abaixo, né? E foi água para todo lado, estragou várias calçadas, estragou parte da entrada do condomínio. Então, né, a água de uma adutora, a pressão é muito forte. E de pronto a síndica, né, que inclusive ela utiliza também o nosso sistema, mandou um comunicado, mandou já uma foto dizendo, gente, a gente acionou a companhia, né? E aí pedindo aos moradores que, após passar desse susto, né, esse sufoco, e até inclusive saindo daqui vou lá dar uma olhada, apesar de que eu não fui atingido, mas é um condomínio que eu também tenho um imóvel lá. Vou até passar lá para ver o que eu posso fazer para ajudar, mas ela já colocando para os moradores tirarem foto, documentarem, registrarem os prejuízos, para que a companhia, né, saneadora seja acionada a reembolsar, e se for o caso o condomínio entrar com uma ação coletiva. Então veja a importância disso, em tempo real praticamente, as pessoas. Então muita gente, eu por exemplo, meu imóvel fica lá no final do condomínio, eu tenho certeza que eu não fui afetado, né, por esse caso, mas e nem moro lá, claro, só tenho um imóvel, um terreno, né, mas e as pessoas que moram? Então vejam da importância na contabilidade, que eu atuo durante muito tempo já, existe um princípio fundamental que chama princípio da oportunidade, né? Que a gente tem que ter oportuno quando a gente vai dar uma informação. Então, se eu fiz um gasto, eu registro na data do gasto. Se eu tive uma receita, eu registro na data da receita. E trazer isso para a realidade da gestão do condomínio, quando a gente se antecipa, quando a gente faz um trabalho de divulgação constante das ações, não só as positivas, mas dos problemas que a gente também vivencia, certamente muita gente não lê, mas você fez a sua parte, né? Então, se você faz a sua parte, fica tranquilo, porque você tem como depois, né, por meio das nossas ferramentas, atestar que fez a entrega ou não, né, daquele expediente. E assim, né, a gente tem que entender que, igual você falou, você fez a sua parte, você fez o que deu. Foi o meu caso ontem, eu fui até onde deu, falei, tá aqui, daqui pra cá, não tem como você mais que resolver. Então, assim, eu acho que o bacana é que quando você faz a sua parte, você dorme tranquilo. Eu acho que o síndico tem que começar a ter essa consciência, fazer a parte dele, porque as pessoas vão pensar de qualquer jeito, né? Mas estamos na reta final do programa, cara, passa rapidinho, é gostoso demais estar com vocês aqui, é um aprendizado muito bacana que todos os síndicos aí do Brasil todo aí, até em Marte também estão gostando. Vanessa? Olá! Eu queria que você falasse assim, você estava finalizando o seu curso de PNL, né? Como é que a PNL pode ajudar o síndico no seu dia a dia? Olha, eu vou falar uma coisa para você muito importante. PNL é vida. O que é PNL? PNL é a programação neurolinguística capaz de modificar comportamento, transformar comportamento. E o que quer dizer isso? Hoje, muitos síndicos, eles iniciam a sua formação, alguns por vocação, né, já vem de longa data, outros por necessidade. Inclusive, eu entendo que aumentou muito, consideravelmente, o número de síndicos no nosso país todo, até por uma questão de necessidade. Verificaram um caminho, uma oportunidade e partiram para os trabalhos, né? Nem sempre os síndicos eles já vêm preparados para lidar com os desafios dos condomínios. Os cursos de síndicos profissionais do mercado, eles não trazem as questões da PNL, por exemplo, para dar suporte aos síndicos. Eles sabem as questões operacionais, administrativas, financeiras, mas ele não traz
questão do conhecimento neurolinguístico para saber lidar com determinadas situações. Então é importante falar o seguinte: o que não é PNL? É mais fácil. PNL não é autoajuda, não tem nada de espiritual, não é motivacional, não traz nenhum tipo de impacto, não é aqueles cursos de impacto, não é curso de vendas, não é terapia, não é coaching, não é regressão e muito menos milagre. A PNL teve início em 1970 e ela colabora, ela contribui, ela cria, são técnicas, ela traz técnicas justamente para os síndicos, por exemplo, falando aqui para os síndicos, terem mais performance, né? Aumenta a performance dos síndicos de uma forma muito significativa. Por quê? Porque ele altera a nossa representação, aquilo que a gente acredita, as nossas crenças, para que nós possamos atingir resultados, os resultados desejados, mas de uma forma muito mais eficiente. Então, acelera resultados? Acelera resultados. Por que acelera resultados? Acelera porque eu mudo, eu modifico, eu altero a minha representação de realidade para enxergar aquilo que precisa ser enxergado. Então, eu programo o meu cérebro para trazer uma organização de um sistema muito mais efetivo. É um maravilhoso, PNL é vida, né? Eu já tenho todas as minhas formações na área na gestão de pessoas, tenho 2 pós-graduações em gestão de pessoas, já tinha feito PNL, mas PNL, como eu disse, é técnica e você tem sempre que aperfeiçoar, né? Nesse final de semana, eu finalizei uma formação incrível em São Paulo de practitioner em programação neurolinguística. Então foi uma imersão, né, de 7 dias, o dia todo, gente, o dia todo é bem puxado, para fazer trazer de forma prática, verificar de forma prática como que a gente tem que lidar com as situações. Uma coisa importante, né, o síndico, ele até por vocação, ele fala muito a palavra não. Veja, na programação neurolinguística você aprende, né, que esse não é um advérbio de negação sem imagem. Então o cérebro ele não aceita o não. Então se eu digo assim, não use o elevador em caso de incêndio, olha que palavra incrível, não use. O que é que o cérebro vai entender? Ele não entende a palavra não. Então ele vai falar, em caso de incêndio eu vou usar o elevador. E aí você aprende isso na PNL. De que forma que você pode mudar isso, transformar isso, falando a mesma coisa, mas de uma forma diferente? Em caso de incêndio, use as escadas. Por que existem tantas infrações ao regulamento interno nos condomínios? Porque quase todos os artigos de um regulamento interno, de uma convenção, eles começam com a palavra não. É proibido, não pode, não é permitido. Então o cérebro ele não lê a palavra não, ele vai falar é permitido. A criança, você fala assim pra criança, não coloca os pés no sofá. A criança vai lá e coloca os pés no sofá. Por quê? Porque ele não entende a imagem da palavra não. Não é incrível isso? Eu comecei a fazer um trabalho nos meus condomínios utilizando a PNL para modificação de comunicação, modificação de convenções, na parte jurídica, quando eu sou contratada para modificação de regulamento interno e convenções, eu já trago a PNL também para as convenções, para convenção e regulamento interno, para evitar, né, ou modificar, utilizar outra palavra, evitando não, né? Os síndicos, eles por definição, tudo que o síndico é não. O síndico pode usar outra palavra, não precisa falar o não, porque o morador ele não vai entender. Não é incrível isso? É fantástico, PNL. Anota aí, meu amigo síndico, programação neurolinguística. É algo fantástico para você usar no seu dia a dia. Não use o não, dê opções para as pessoas. Francisco, suas considerações finais, meu jovem. Tiago, acho que pegando o gancho do treinamento que a Vanessa falou, trazendo para o nosso bom português, né? Pratique, né? Seja praticante né? Daquilo que se propõe a fazer, né? E essa questão da PNL, eu já fiz alguns cursos há um bom tempo atrás e, sobretudo, é importante que você pratique, né? Porque
Na realidade, a PNL ela passa pelo autoconhecimento, sobretudo, né? E a gente começa a entender uma série de situações. Mas eu acho que pratique aquilo que você fala, né? Seja coerente com aquilo que você se propõe a fazer. Não adianta eu falar e fazer diferente, né? Então a minha atitude ela diz muito. Então seja um praticante do bem, né? Seja um praticante da boa gestão, seja um praticante, né, do respeito às pessoas, que tudo vai dar certo. Uma ótima semana para todos. Ramiro, suas considerações finais, meu jovem. Tiago, nessa informação eu estava lembrando, eu trabalhei muito tempo com o meu CEO, que é o Fábio Leal. Então ele ensinou nós, a gente montou o Clube do Livro. O que é o Clube do Livro? A gente lê um capítulo cada uma semana, que é para quê? Trazer informações, trazer notícias, novidades, forma de ensinar, forma de aprender. Muitas informações, a gente lê, traz 3 a 4 livros ao mesmo tempo, então isso traz muita informação dentro da nossa área, e nós gostamos de inovar, melhorar a vida das pessoas dentro do condomínio. Então a Porter é uma empresa hoje voltada à família, voltada a moradores, mexe hoje com muitas pessoas dentro do condomínio. Então o que ela quer? Ela quer melhorar a vida das pessoas dentro do condomínio, e a Porter está à disposição a fazer o que puder. Bacana. Vanessa, suas considerações finais, minha jovem. Eu vou falar hoje, estou inspirada. Eu vou falar para vocês o seguinte, para todos nós, na verdade, né? Olha, que a gente perca tudo. A hora, a razão em alguns momentos, o sono, o sapato, as roupas, qualquer coisa.